Você já parou para pensar no poder oculto que a sua avó materna pode ter sobre você? E se eu te disser que a sua saúde, as suas emoções e até mesmo o rumo da sua vida estão diretamente ligados a ela de uma forma que você nunca imaginou? Dolores Cannon, a renomada hipnoterapeuta que explorou os mistérios da mente e das vidas passadas, revelou que a linhagem materna carrega códigos profundos de cura e transformação. Mas como isso funciona? E por que a sua avó materna pode ser a peça-chave para libertá-lo de dores e traumas que você nem sabia que tinha? Eu me chamo Adriana e lhe dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação. Certifique-se de se inscrever nesse canal, onde eu compartilho informações poderosas para impulsionar a sua vida para novos horizontes. Convido você a assistir esse vídeo até o final. Você vai descobrir segredos ancestrais, conexões espirituais e revelações surpreendentes que podem mudar a sua percepção sobre a sua própria história. E se você quer entender por que a cura que você tanto busca pode estar mais próxima do que imagina, assista até o final. As respostas podem estar em seu próprio sangue, ou melhor, na mulher que veio antes de sua mãe. Desde tempos imemoriais, as histórias das avós são passadas de geração em geração como fios invisíveis que tecem a tapeçaria da existência. Mas e se essas histórias não fossem apenas contos, e sim portais para a cura? Muitas tradições espirituais e estudos holísticos afirmam que a linhagem materna carrega não apenas a genética, mas também as memórias, os traumas e até mesmo os dons espirituais da família. Dolores Cannon, em suas inúmeras sessões de regressão hipnótica, descobriu que muitas pessoas carregavam padrões emocionais e físicos que não eram seus, mas sim herdados de suas ancestrais. Crenças limitantes, doenças inexplicáveis e medos irracionais muitas vezes tinham raízes profundas, escondidas na história da família. E o elo mais poderoso era a avó materna. Antes de explorarmos essa conexão poderosa, eu quero te contar uma história. Uma história que pode ser muito parecida com a sua. Talvez você já tenha sentido medos inexplicáveis, vivido desafios que parecem não ter origem na sua própria vida, ou até mesmo vem carregando um peso emocional que não sabe de onde vem. Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Ela não sabia, mas estava presa a um passado que não era dela. E sua libertação só começou quando ela entendeu a importância da mulher que veio antes da sua mãe, a sua avó materna. Imagine então uma mulher chamada Helena. Desde criança, ela sentia uma inexplicável sensação de tristeza e ansiedade sempre que via uma fotografia antiga de sua avó materna. Ela nunca a conheceu pessoalmente, pois a avó havia falecido antes do seu nascimento. No entanto, toda vez que sua mãe falava sobre ela, Helena sentia um aperto no peito, como se estivesse revivendo algo que nunca experimentou. Certo dia, Helena começou a ter sonhos recorrentes com uma casa antiga, um jardim e uma mulher de olhar profundo, que sempre sussurrava palavras ininteligíveis. Intrigada, Helena decidiu investigar a história de sua família e descobriu algo assustador. A sua avó materna sofreu uma grande perda quando ainda era jovem, uma dor tão intensa que nunca foi superada. O mais surpreendente, Helena carregava esse mesmo medo da perda, sem nunca ter passado por uma situação semelhante sequer. Mas como isso era possível? Como alguém poderia carregar dores que não viveu? A resposta para essa pergunta estava na conexão invisível entre netos e avós maternas, um laço que transcende o tempo e o espaço. Helena, agora obcecada por entender essa ligação misteriosa, procurou uma terapeuta especializada em terapia de vidas passadas e memórias ancestrais. Durante a sessão, algo impressionante aconteceu. Enquanto estava em transe, ela começou a reviver momentos que não pertenciam à sua própria vida.
Sentiu a dor do abandono, o desespero de uma perda irreparável, o medo de seguir em frente. E então ela viu. A imagem de sua avó materna apareceu claramente em sua mente, segurando um bebê e chorando copiosamente. A terapeuta perguntou o que estava acontecendo e Helena, ainda em estado de hipnose, respondeu: ela perdeu um filho e nunca conseguiu superar isso. O mais impressionante foi que, ao sair da sessão, Helena confirmou com a sua mãe que a sua avó de fato havia perdido um bebê anos antes de sua mãe nascer. E esse luto jamais resolvido havia se impregnado na linhagem, passando de geração em geração. Helena entendeu que essa dor não era dela, mas a carregava como se fosse. E isso explicava sua ansiedade, os seus medos irracionais e até mesmo algumas dificuldades que enfrentava na vida. Como se uma parte dela estivesse sempre em alerta, esperando por uma perda que nunca aconteceu. Mas havia uma questão ainda mais profunda. Se essas memórias podiam ser herdadas, então talvez também fosse possível libertá-las. E a chave para essa cura estava exatamente onde tudo começou, na conexão com a sua avó materna. No próximo bloco, veremos como Helena descobriu o segredo para transformar esse ciclo e iniciar um processo de cura ancestral que mudaria a sua vida para sempre. Helena agora compreendia que carregava a dor de sua avó materna, mas o que poderia fazer para se libertar desse fardo invisível? Ela passou dias refletindo sobre essa descoberta, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada por finalmente entender a origem de sua angústia, mas também perdida diante da pergunta inevitável: e agora? Como eu quebro esse ciclo? A resposta veio de onde ela menos esperava. Certa noite, após mais um de seus sonhos enigmáticos, Helena encontrou um velho baú de madeira no sótão da casa de sua mãe. Era um objeto que nunca havia chamado a sua atenção antes, mas de alguma forma, naquele momento, parecia brilhar em meio à penumbra. Suas mãos tremeram ao abrir a tampa, revelando um tesouro de lembranças esquecidas. Cartas amareladas pelo tempo, fotografias desbotadas e um lenço de renda bordado à mão. Mas o que Helena não sabia é que a sua conexão com a avó materna ia além das memórias. A ciência moderna já comprovou que as mulheres carregam dentro dos seus próprios corpos informações genéticas que atravessam gerações. Os óvulos femininos, formados ainda no útero da mãe, carregam material genético herdado diretamente das mulheres que vieram antes. Isso significa que, quando a sua avó materna estava grávida de sua mãe, os óvulos que dariam origem a Helena já estavam dentro do corpo da mãe dela. Ou seja, Helena esteve, de certa forma, presente no corpo de sua avó antes mesmo de nascer. Esse conceito, estudado pela epigenética, explica por que certas características, traumas e até predisposições emocionais podem ser transmitidos através das gerações. As experiências vividas por nossas ancestrais podem deixar marcas químicas em nosso DNA, ativando ou desativando certos genes de acordo com o que foi vivenciado no passado. Então, o que Helena estava descobrindo não era apenas uma crença espiritual ou um fenômeno psicológico, era um fato biológico. Sua história estava literalmente escrita em seu corpo. Entre os objetos encontrados na caixa, uma carta em especial chamou a sua atenção. O papel estava frágil, quase se desintegrando ao toque, e as palavras foram escritas com uma caligrafia firme, mas carregada de emoção. Era uma carta da avó materna, endereçada a ninguém mais, ninguém menos que Helena. Mas como isso era possível? Com o coração acelerado, ela leu cada palavra com atenção. A carta era uma despedida. Sua avó, sentindo que sua vida estava chegando ao fim,
escreveu para uma neta que ainda nem havia nascido, confessando suas dores mais profundas e sua maior tristeza, a perda de seu filho. Mas havia algo mais. No final da carta, sua avó deixava uma mensagem que parecia ser um aviso ou talvez uma missão. Se um dia você sentir que carrega um peso que não entende, olhe para trás, para as nossas raízes. Cure em você o que eu não consegui curar. Liberte-nos. Era um pedido claro. Sua avó, mesmo sem saber se um dia essa mensagem chegaria ao destino, deixou a chave para Helena. Agora cabia a ela decidir o que fazer com essa herança emocional. Determinada a seguir as pistas deixadas por sua avó, Helena mergulhou ainda mais fundo no estudo da cura ancestral. Descobriu que muitas culturas ao redor do mundo acreditam que traumas não resolvidos podem ser transmitidos através do DNA, como um legado invisível que molda a vida das gerações seguintes. Mas, se o trauma pode ser herdado, a cura também pode ser. Ela então iniciou um ritual simples, mas poderoso. Todas as noites antes de dormir, ela se sentava diante do espelho, segurando o lenço bordado de sua avó. Fechava os olhos e mentalizava uma conversa com ela, imaginando que estava falando diretamente com a sua ancestral. Com o tempo, essa prática começou a gerar mudanças sutis, mas significativas. Os sonhos enigmáticos se intensificaram. Agora, em vez de apenas ver a sua avó materna em cenários nebulosos, Helena começou a sentir a sua presença de maneira diferente. Não havia mais tristeza ou desespero, havia paz. E pouco a pouco a sua ansiedade foi diminuindo, o seu medo da perda começou a se dissolver, como se uma corrente invisível estivesse sendo rompida. Mas a maior prova de que algo realmente havia mudado veio de sua própria mãe. Um dia, sem que Helena mencionasse nada sobre o seu processo de cura, a sua mãe comentou: "Engraçado, nos últimos dias eu tenho sonhado muito com a minha mãe, mas pela primeira vez ela estava sorrindo." Helena sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Ela sabia o que aquilo significava. A cura estava acontecendo não apenas nela, mas em toda a linhagem. Ao quebrar o ciclo em si mesma, ela estava libertando a sua avó e, por consequência, todas as gerações que viriam depois dela. Mas o processo ainda não estava completo. Para selar essa transformação, Helena precisaria tomar uma última decisão. Um ato simbólico que marcaria o fim da dor herdada e o início de uma nova jornada. O que ela faria? E como podemos aplicar esse conhecimento em nossas próprias vidas? No próximo bloco, veremos a conclusão dessa jornada e como cada um de nós pode encontrar cura na conexão com as nossas ancestrais. Se essa história já te fez refletir e você está começando a enxergar a sua própria conexão com os seus ancestrais de uma maneira diferente, aproveite esse momento para apoiar esse trabalho. Curta esse vídeo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode alcançar mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu padrões emocionais ou desafios na sua vida que parecem vir da sua família? Compartilhe a sua experiência, pois o seu relato pode ajudar outras pessoas a se identificarem e iniciarem o seu próprio processo de cura. E claro, se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conhecimento, envie esse vídeo para essa pessoa. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de cura e transformação. Helena sabia que a cura que havia iniciado precisava de um ato final. Algo que simbolizasse a libertação definitiva daquele ciclo de dor que atravessou gerações. Depois de muito refletir, ela decidiu fazer algo que sua avó nunca conseguiu: transformar o luto em amor, a perda em gratidão e o passado em uma nova história.
Naquela tarde, ela pegou a carta deixada por sua avó, o lenço bordado e algumas das fotografias que encontrou no baú. Levou tudo para um bosque próximo à casa de sua mãe, um lugar onde a sua avó costumava passear quando jovem. Ali, embaixo de uma árvore antiga e robusta, Helena acendeu uma vela e leu a carta em voz alta, como se estivesse falando diretamente para a sua avó. Eu honro a sua dor, mas não a carrego mais. Eu liberto você e, ao fazer isso, me liberto também. Com estas palavras, ela queimou a carta, deixando que a fumaça subisse ao céu, como se estivesse enviando uma mensagem ao universo. Enquanto as cinzas se espalhavam pelo vento, algo mudou dentro dela. Um alívio tomou conta do seu peito, uma sensação de leveza que ela nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, sentiu que o medo da perda, a ansiedade sem explicação e a tristeza inexplicável haviam se dissipado. Quando voltou para casa naquela noite, teve um último sonho. Sua avó estava ali novamente, mas dessa vez não havia lágrimas em seus olhos. Apenas um sorriso suave, um olhar de gratidão e uma única frase que ecoou na mente de Helena ao despertar. Obrigada, minha querida. Agora todas nós estamos livres. Helena entendeu então que a cura não era apenas dela. Ao quebrar aquele ciclo emocional, ela havia libertado a sua mãe, as suas futuras filhas e todas as mulheres que vieram antes dela. O peso da dor ancestral não precisava mais ser carregado. A vida de Helena nunca mais foi a mesma. Seu medo da perda desapareceu. Sua ansiedade deu lugar à confiança e sua relação com a sua mãe se tornou mais profunda e harmoniosa. A história de sua avó não era mais um fardo, mas sim um legado de amor e aprendizado. E essa mesma cura está disponível para todos nós. O que aconteceu com Helena não foi um caso isolado. É uma realidade que muitas pessoas vivem sem perceber. Se você sente que carrega dores inexplicáveis, padrões repetitivos ou sentimentos que parecem não ser seus, talvez seja a hora de olhar para trás e perguntar: o que minhas ancestrais não puderam curar? Porque assim como Helena descobriu, a chave para a sua libertação pode estar mais próxima do que você imagina. E talvez, apenas talvez, sua avó materna esteja esperando que você a encontre. A história de Helena nos mostra algo poderoso. O passado nunca desaparece completamente. Ele vive dentro de nós, nos gestos que repetimos sem perceber, nos medos que carregamos sem explicação, nos padrões que insistem em se manifestar em nossas vidas. Mas, ao invés de ser uma sentença inevitável, o passado pode ser um portal para a cura. E muitas vezes essa cura começa com uma mulher que veio antes de nossa mãe, a nossa avó materna. Ao longo desse vídeo, vimos como a conexão com a linhagem materna pode ser muito mais profunda do que imaginamos. Dolores Cannon e outros estudiosos das memórias ancestrais revelaram que herdamos não apenas características físicas, mas também emoções, traumas e até mesmo missões de vida. Mas isso não significa que estamos condenados a repetir o sofrimento de nossos ancestrais. Pelo contrário, significa que temos a oportunidade única de transformar a dor delas em aprendizado, libertação e cura. Se você sente que há algo na sua vida que nunca conseguiu entender, um peso invisível que o impede de seguir em frente, talvez seja a hora de olhar para trás e perguntar: o que minhas ancestrais não conseguiram curar? O que minha avó materna viveu que pode estar refletindo em mim? A resposta pode estar em sonhos, em padrões emocionais que se repetem, em histórias de família que foram silenciadas pelo tempo. Mas, acima de tudo, a resposta está dentro de você.
E a boa notícia é que assim como Helena conseguiu se libertar, você também pode. Libertar-se dos traumas herdados é um ato de coragem e amor. É uma forma de honrar aqueles que vieram antes de nós, sem precisar carregar as suas dores. Você pode começar essa jornada escrevendo uma carta para a sua avó materna, mesmo que nunca a tenha conhecido. Pode resgatar histórias da sua família, entender as suas raízes e trazer consciência para os padrões que deseja quebrar. Porque quando uma pessoa se cura, toda uma linhagem se cura com ela. E agora eu te pergunto, o que você sente que precisa curar? Você já percebeu padrões na sua vida que parecem não ter explicação? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Quem sabe a sua história pode inspirar e ajudar outras pessoas? Se esse vídeo fez sentido para você, se trouxe reflexões importantes, então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos conteúdos. Assim, você continua nessa jornada de autoconhecimento e transformação ao nosso lado. Eu agradeço por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo.